Olá, meu nome é Gianina e hoje eu quero conversar um pouquinho sobre o protocolo de utilização do PSMA 1007 marcado com flúor 18. Revisando brevemente, o que é PSMA? PSMA é uma sigla, vem do inglês, de uma palavra em inglês, e quer dizer antígeno de membrana específico da próstata. Mas o que é antígeno de membrana específico da próstata? O PSMA, ele é, na verdade, uma proteína, é uma glicoproteína transmembrana. Isso quer dizer que é uma proteína que tem uma porção intracelular, citoplasmática, e uma porção extracelular. E essa proteína tem uma característica muito interessante, que é ter sua expressão aumentada. Então, a presença de PSMA aumenta de 100 a 1000 vezes em células prostáticas tumorais quando a gente compara com uma célula da próstata normal. E esse aumento, ele está relacionado, então, com o grau de invasividade desse tumor. E além disso, além então de ter essa característica especial de ter uma expressão aumentada na célula tumoral, a proteína PSMA, ela também tem características estruturais que tornam ela atraente para o desenvolvimento de moléculas para o tratamento ou para a terapia do câncer de próstata. E que características são essas? Como ela tem essa porção extracelular, isso permite que sejam desenvolvidas moléculas que se liguem a essa porção extracelular, então, e que carreguem um isótopo que vai ser internalizado para a porção intracelular e que, uma vez internalizado, vá se acumulando no espaço intracelular, o que vai permitir, então, a detecção desse isótopo ou então a terapia. E justamente, então, por ser uma molécula tão interessante, desde que essa proteína foi descrita lá na década de 90, que se buscam moléculas que marquem e que utilizam PSMA como alvo, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento do câncer de próstata. Aqui a gente tem alguns exemplos dessas moléculas e eu quero falar especialmente hoje do flúor PSMA 1007. Então, o PSMA 1007, marcado com flúor 18, ele foi desenvolvido a partir do PSMA 617. O PSMA 617 é uma molécula que foi desenvolvida para marcação com lutécio 177 e tratamento do câncer de próstata. Então, se vocês olharem para essa imagem que está aqui, a gente tem a estrutura molecular do PSMA 1007, a estrutura do PSMA 617 e imagens obtidas para o PSMA 1007 e imagem obtida para o PSMA 617. Então, a gente pode ver que as imagens, elas são muito parecidas, porque o PSMA 1007, ele foi desenvolvido se pensando em utilizá-lo como justamente o par teranóstico do PSMA 617. E as imagens são parecidas justamente porque no desenvolvimento do PSMA 1007 foi preservada toda essa parte da molécula que, na verdade, é a parte que vai se ligar ao alvo, que é o PSMA. Então, a gente pode ver que são idênticas. Foi mantida toda essa segunda região da molécula, que é um linker, que vai fazer essa ponte entre a região que vai se ligar a PSMA e a parte da molécula que vai carregar o isótopo. E aí sim a gente vai ver variação nessa terceira porção, porque aqui eu preciso levar para a célula o lutécio 177 e aqui o que eu estou levando é o flúor 18.
E então, o PSMA 1007 é marcado com flúor 18 e isso também traz vantagens. Então, muitos dos radiofármacos que foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo, que tem como alvo PSMA, eles utilizam na sua marcação o galho 68. E a vantagem de se marcar a molécula com flúor 18 em vez de galho 68 é que o flúor 18 tem uma meia-vida maior, então permite que ele seja distribuído, ele também pode ser produzido em maior quantidade, é produzido em ciclotron, e além disso, as características físicas de energia permitem a obtenção de uma imagem com melhor resolução. E quanto à estrutura química da molécula, o PSMA 1007 ele também tem uma vantagem de que sua excreção, ao contrário da maioria dos outros marcadores que é excretado pelo trato urinário, o PSMA 1007 ele tem sua excreção principalmente pela via hepatobiliar e isso possibilita uma melhor visualização da região pélvica. Então, o PSMA 1007 marcado com flúor 18 é um radiofármaco destinado para o diagnóstico por imagem de tomografia por emissão de pósitrons de lesões positivas para PSMA em homens com câncer de próstata. Ao longo do tempo, então, essas moléculas têm o seu desenvolvimento muito recente e ao longo então, dos últimos anos tem sido com frequência atualizados os guidelines das sociedades de urologia, de oncologia americanas, europeias, para abranger cada vez mais indicações do uso desse radiofármaco. As principais indicações hoje são para PET-PSMA de lesões positivas, então em homens com câncer de próstata que tenham suspeita de recidiva baseada no aumento dos níveis séricos de PSA, para o estadiamento primário em doença de alto risco antes de cirurgia e para a seleção de pacientes com doença metastática para tratamento com lutécio PSMA. Mas esse é um tema muito dinâmico e que sofre modificações muito rapidamente. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, eu sugiro a leitura desses artigos, então, que revisam os cenários de indicação, os critérios de uso e também os critérios de interpretação, e são todos artigos bem recentes e excelentes. O uso do PSMA 1007, ele deve ser feito levando em consideração algumas advertências e precauções. Em primeiro lugar, claro, como se trata de um medicamento que é radioativo, a gente tem que levar em consideração sempre tentar administrar de maneira a reduzir a exposição do paciente à radiação. Então, sempre buscar administrar a menor dose possível, mas que ainda assim permita que se adquira a informação diagnóstica requerida. Tem que se lembrar, deve ser lembrado que o desempenho diagnóstico do PET com PSMA 1007, ele pode ser afetado pelos níveis séricos de PSA e pelo score de Gleason. Então, é importante ter registrados esses valores, né? O paciente tem que trazer essa informação e deve ser registrada porque ela vai ser importante depois para a interpretação do exame. O PSMA 1007, ele pode ser captado em outros tipos de câncer que não somente no câncer de próstata e também pode ser captado em processos não necessariamente malignos. Então, é necessária uma cautela na interpretação dos resultados e eles devem ser interpretados sempre por um médico nuclear treinado. Então, já foram relatados também casos de falso positivo na literatura, principalmente em achados de lesão óssea. E por isso que é importante que essa interpretação seja feita pelo profissional treinado para fazer isso, que vai também saber correlacionar os achados da imagem com toda a história clínica e a avaliação histopatológica do paciente.
Então, o PSMA 1007, marcado com flúor 18, é uma solução injetável e que é dispensada, um frasco ampola, que vai ter um volume máximo de 12 ml e vai conter entre 555 e 5.500 megabecqueréis por ml de solução. Por se tratar de um radiofármaco, né, ele deve ser armazenado em blindagem adequada e ele contém como recipientes etanol, sódio e potássio. Entre seus recipientes, ele contém etanol, sódio e potássio, e isso deve ser levado em consideração, por exemplo, para administração em pacientes que tenham uma dieta com uma restrição importante de sódio. Embora esses valores dos recipientes representem uma quantidade muito pequena, isso sempre deve ser levado em consideração. A dose a ser administrada é de 3 a 4 megabecqueréis por quilo de massa corporal. Então, isso equivale a entre 210 e 280 megabecqueréis, ou mais ou menos 7,5 milicurris num paciente com peso médio de 70 quilos. A administração deve ser feita por via intravenosa e não deve ultrapassar 450 megabecqueréis. A posologia não foi avaliada em pacientes com insuficiência renal e insuficiência hepática, mas se acredita que não haja variação de posologia nesse grupo de pacientes. E só o que deve ser considerado ao se fazer um exame num paciente com insuficiência renal, por exemplo, é que se for utilizado um protocolo de CT diagnóstica, então o que vai ser relevante é justamente o uso do contraste da tomografia e não o uso do FLUR-PSMA. E apesar de não ter sido feito ou conduzido um ensaio clínico especificamente para se avaliar a posologia em pacientes idosos, como muitos dos pacientes incluídos, muitos dos pacientes que apresentaram câncer de próstata eram idosos, essa comparação que foi feita no próprio estudo dos pacientes adultos mais jovens com idosos mostrou que não é necessário ajuste de dose para essa população. É relevante sempre mencionar os cuidados importantes no manuseio, tanto de um produto estéril, né? Então, sempre deve ser feito o manuseio asséptico. Esse produto vai ser injetado por via endovenosa, assim como o manuseio cuidadoso, considerando as medidas de radioproteção, por se tratar de um radiofármaco. É aconselhável, quando for recebido o produto, fazer uma inspeção visual e constatar que a solução esteja transparente, livre de partículas. Ela não deve ser utilizada caso haja presença de precipitado ou mudança da coloração, que deve ser transparente. E o produto deve ser armazenado em temperatura ambiente, sempre dentro da blindagem, um original ou uma blindagem equivalente, e ele tem uma estabilidade de até 12 horas a partir da hora de referência. Então, sempre reforçando, deve ser cumpridas todas as normas internas de asepsia, então usar seringa estéril descartável, sempre retirar a dose somente após fazer a asepsia do frasco, assim por diante. Mantidas as medidas de radioproteção, então imprescindível o uso de luvas impermeáveis, blindagens, protetores de seringa. Para o preparo do paciente, o que é importante? Não é necessário que o paciente faça jejum ou nenhuma dieta especial, a não ser, novamente, que isso seja necessário para o protocolo de tomografia, caso se opte por usar uma tomografia diagnóstica. Do contrário, não é necessário jejum. É muito importante ter toda a documentação, todo o registro da história clínica do paciente. Então, na entrevista, devem ser registrados dados relacionados à biópsia, níveis de PSA, score de Gleason, se esse paciente fez cirurgia, se fez outros tratamentos, hormonoterapia, radioterapia, quimioterapia, se apresenta alguma região de dor, desconforto, se apresenta alguma queixa
em relação à sua função urinária, função erétil, e sempre lembrá-lo de trazer exames anteriores. Quanto ao uso de medicamentos, não é necessário que o paciente deixe de utilizar nenhuma medicação. Ele pode seguir usando todos os seus medicamentos conforme prescrição do seu médico, inclusive hormonoterapia, mas deve ser registrado que ele faz uso dessa medicação, que medicação, em qual dose e há quanto tempo que está sendo feito esse uso. Novamente, pacientes com insuficiência renal hepática, como eu falei, o que tem que se levar em conta é muito mais o protocolo de tomografia. E como esse radiofármaco, o PSMA 1007, ele tem uma excreção pela via hepatobiliar, não é necessário o uso de diurético para melhorar a imagem em função do acúmulo do radiofármaco na bexiga, como seria necessário para um produto marcado com galho, por exemplo. Então, a dose que vai ser utilizada é entre 3 a 4 megabecqueréis por quilo, e o volume máximo, então, quando for ser preparado esse radiofármaco, ele deve ser preparado, então deve ser tirada a dose num volume de até 10 ml, não mais do que isso. E além de ter um volume máximo, tem um volume mínimo. Então, o volume mínimo para injeção é 0,5 ml. Não deve ser injetado no paciente um volume inferior a isso. E caso seja injetado um volume entre 0,5 e 1 ml, também deve ser utilizada uma seringa correspondente a esse volume. Então, para volumes de injeção entre 0,5 e 1 ml, deve ser utilizada a seringa de 1 ml. Lembrando, então, que é importante inspecionar para a presença de partículas e não utilizar o medicamento se ele estiver precipitado ou tiver alguma mudança de cor. E sempre fundamental, como para todos os demais radiofármacos, verificar a atividade que foi a dose que foi retirada, que está na seringa, e um calibrador de dose, tanto antes quanto depois da injeção. E como que é feita essa injeção? Então, a injeção é feita por via endovenosa. Na maioria das vezes pode ser utilizado, então, um vaso calibroso do braço, a não ser que haja suspeita, por exemplo, de uma doença metastática óssea naquela região. Então, nesses casos, se evita fazer a injeção próximo de uma área que é de interesse na imagem, mas na maioria das vezes, então, vai ser utilizada uma veia do braço. Sempre importante testar, então, o acesso endovenoso com soro fisiológico antes da injeção do radiofármaco, para garantir que está tudo certo com o acesso e não haver extravasamento do fluor-PSMA. E depois de injetado o fluor-PSMA, fazer um flush com soro fisiológico, então cloreto de sódio 0,9%. E sempre, então, verificar se houve extravasamento, se certificar de que não houve e descartar o produto não utilizado de maneira segura, conforme, né, a regulação vigente. Depois que o paciente receber a administração do fluor-PSMA após a injeção, ele deve aguardar entre 90 e 120 minutos para fazer a aquisição das imagens. E também é importante manter o registro de quanto tempo é que o paciente, né, precisamente o paciente esperou entre a injeção e a aquisição das imagens. E também é importante orientar o paciente a esvaziar a bexiga antes da aquisição, mais no sentido de ele ter mais conforto durante o procedimento. Para a aquisição das imagens, o paciente deve ser posicionado em supino, os braços acima da cabeça. Podem ser utilizados suportes de cabeça, travesseiros, né, nos braços para dar mais conforto para o paciente e para ele manter a posição se ele conseguir. E quanto à tomografia, ela pode ser feita uma aquisição que é somente para correção e referência
anatômica, ou pode ser feita uma tomografia diagnóstica, não há prejuízo se esse for o protocolo utilizado. O tempo de aquisição vai ser recomendado entre 3 e 5 minutos por bed, e a aquisição deve ser feita do meio da coxa até a base do crânio. Claro, se houver suspeita de lesões que abranjam, então, outras regiões, esse protocolo pode ser modificado para fazer uma aquisição de corpo inteiro. E essa aquisição deve ser feita em 3D, e uma vez adquiridas, as imagens devem ser reconstruídas tanto com como sem correção de atenuação, e receber a identificação de qual reconstrução tem a correção e qual não. Isso é importante para verificar possíveis artefatos de imagem e ruídos decorrentes da correção. Quanto às reações adversas do produto, não há um grande número de dados em relação a isso para o PSMA 1007 marcado com fluor 18. Então, estão acontecendo estudos com um número maior de indivíduos para avaliar essa questão. Mas para outros marcadores de PET e PSMA, o que se observou em termos de reação adversa foram reações muito leves, com frequência muito baixa, sendo as mais frequentes dor de cabeça, fadiga, náusea e alteração do paladar. Em um estudo clínico, um paciente que recebeu PSMA 1007 apresentou uma reação de hipersensibilidade, e por isso se recomenda, então, monitorar os pacientes após a injeção, principalmente aqueles que têm um histórico de alergia a outras drogas ou a alimentos. Quanto a populações especiais, esse exame não tem nenhuma indicação de uso em gestante, lactante ou para população pediátrica. E em relação à população geriátrica, ele pode ser feito sem nenhuma alteração de dose, ele pode ocorrer normalmente. Não foram realizados estudos com o propósito de avaliar a interação medicamentosa. Entretanto, se sabe que terapias que têm como alvo a via androgênica podem sim modificar a captação do radiofármaco, e por isso que é importante sempre notificar que foi feita que é feito o uso dessa terapia. E em casos de superdosagem, é super raro de se acontecer, mas deve-se avaliar, caso ocorra, fazer uma estimativa da dose que o paciente acabou recebendo por conta dessa superdosagem. Quanto às características de distribuição fisiológica e de dosimetria desse produto, o PSMA 1007, ele é distribuído, ele é captado de maneira fisiológica por glândulas salivares e lacrimais, pela vesícula biliar, fígado, baço e pâncreas, também um pouco por rins, mas em menor quantidade do que outras moléculas de PSMA marcadas com galho 68. A maior parte vai ser eliminada, então, por via hepatobiliar, e a dose efetiva resultante da administração, então, de 280 megabecquerel é de mais ou menos 5,3 milisievert. E então, quanto ao protocolo, qual a mensagem principal? A injeção deve ser feita por via endovenosa, aproximadamente 7,5 mCi, volume máximo de 10 ml, volume mínimo de 0,5 ml. E depois da injeção deve ser feito, então, um flush de soro fisiológico para garantir a entrega completa do medicamento. Após a injeção, o paciente deve aguardar entre 90 e 120 minutos até a aquisição das imagens. E essa aquisição deve ser feita cobrindo, então, no número de camas que forem necessárias, do meio da coxa até a base do crânio, e com um tempo aproximado de 3 a 5 minutos por bed.
E sempre lembrando que durante todo o tempo em que o paciente estiver em contato conosco, é importante sempre manter atenção e cuidado com o paciente, com sua segurança e com suas dúvidas e questionamentos. Caso vocês queiram encontrar mais informações sobre esse tema, eu sugiro então a leitura da informação técnica ao profissional da saúde, está disponível no site da R2IBF, e outras informações também podem ser encontradas nesses artigos e outros, mas eu recomendo a leitura desses em especial, e a partir daí vocês podem buscar um mundo mais de informações. Muito obrigada.